Para iniciarmos nossa reunião, meus queridos irmãos, nós vamos abrir o nosso coração, abrir o nosso espírito para falar com Deus, receber dele, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, os seus recados. Para iniciarmos então essa reunião, nós faremos uma breve oração, e para esta convido os irmãos que se encontram assentados, por gentileza, aqueles que puderem, convido-os a ficarem em pé. Vamos prestar nossa adoração e reverência inicial. Portanto, convido os irmãos a curvarem a sua cabeça, a fechar seus olhos. Vamos assim orar. Bendito Deus, onipotente Pai celestial, graças te damos por mais uma feliz oportunidade de aqui nos encontrarmos, para nos reunirmos, alimentando o nosso espírito na sua palavra, nos seus ensinamentos, nos trazido dos céus por seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima e por todos os santos que o Senhor assim designar. Nossa adoração sincera queremos apresentar, e especialmente nesse momento tão especial de nossa vida, a Santa e querida Avó Rosa, coroada como Consolador pelo Senhor, para confortar, alimentar e conduzir um povo para um dia estar na sua glória, ó querido Deus. Nossa adoração sincera, Avó Rosa, a Senhora, e também a nosso querido profeta, nosso pastor, que fez e faz um maravilhoso ministério de salvação, nos mostrando o caminho que leva a Deus, nos dando paz, saúde e felicidade. Santo Irmão Aldo, no início dessa nossa reunião, queremos te agradecer e te suplicar, como sempre fizera, nessa noite, Irmão Aldo, esteja conosco, trazendo bênçãos dos céus, trazendo alegria, trazendo felicidade, paz e amor ao nosso ser. Que nós, Irmão Aldo, ouvindo tua palavra e seus ensinamentos, possamos enriquecer o nosso espírito com melhores e maiores qualidades. Mas também, Irmão Aldo, inspirados pelo Senhor, nós consigamos exaltar e bendizer com sinceridade os feitos da Santa Avó Rosa, nossa rainha, nosso consolador, espírito de verdade, da justiça e da paz que o reino dos céus está a oferecer nos dias atuais, através deste caminho santo. Irmão Aldo, peço que o Senhor então, estando conosco, unja e consagre todos os atos desta reunião para honra, louvor e glória do nosso querido Deus, nosso Pai celestial. Como também, Irmão Aldo, peço que o Senhor esteja em todas as reuniões que estão acontecendo na noite desse dia. Que todos os nossos irmãos sejam abençoados, alcançados pelo Senhor. Inclusive, todos aqueles internautas que derem o seu tempo para meditar na sua palavra, no seu local de trabalho, na sua casa ou na sua residência, que o Senhor lá esteja, querido Irmão Aldo, levando a paz, a bênção e a felicidade que eles almejam encontrar nesses momentos de reflexões. Na certeza de que assim há de ser, eu entrego essa reunião nas tuas santas mãos e confio que o Senhor estará conosco, para que juntos possamos honrar e bendizer o nome do Pai, nosso Deus e Criador. Amém. Vamos, irmãos, cantarmos inicialmente o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Muito bem, meus queridos irmãos, quero neste momento convidar os nossos irmãos Anderson de Oliveira Canosa
e Vanessa dos Santos Canosa Oliveira, que venham à frente trazer a pequena Lorena Canosa Oliveira, para que nós possamos efetuar então a apresentação da pequena ao nosso querido Deus, a Jesus e a Santa Avó Rosa, como também ao nosso pastor e profeta, Santo Irmão Aldo, que executam uma missão especial diante de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Lembrando, irmãos, que a consagração, como muitos podem pensar, não é uma decisão da criança. Portanto, não é um momento que a criança faz um voto diante de Deus. A consagração, irmãos, é a manifestação da vontade dos pais diante de Deus, de Jesus, de que tudo farão para que o pequeno filho possa se conduzir, praticando, executando os ensinamentos que Deus, hoje, através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo e da mensagem de nossa igreja, espera ver praticado na vida de seus filhos, na vida dos seguidores desta palavra, dessa doutrina, desta mensagem. Por isso, acreditamos que o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Vanessa, quando vieram ao templo de nossa igreja e manifestaram então o desejo, a vontade de apresentar a pequena Lorena, assim o fazem. Da forma que Maria Santíssima, da forma que o santo servo de Deus, com o nome de José, ocupando o lugar de pai de Jesus, veio à frente apresentar o pequeno menino no templo para ser consagrado. Consagrado, ó irmãos, como também nossa irmã Vanessa e nosso irmão Anderson, consagrar é separar nossos filhos para Deus. Separar de quem? Separar do quê? Separar das influências maléficas que o mundo pode querer, desejar, impor aos nossos pequenos. Então, neste momento, nosso irmão Anderson e nossa irmã Vanessa, trazendo a pequena Lorena, estão dizendo para Deus: meu Pai, estão dizendo para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, tudo faremos para que a pequena Lorena aprenda o melhor, se condicione a amar ao nosso Deus, a amar a Jesus, a amar a Santa Avó Rosa, a amar a igreja, a amar o bem e, portanto, praticar esse bem a cada dia, a cada momento. Veja a importância desse gesto que vocês estão fazendo, porque nós sabemos, nós que já somos pais, vocês também já são pais, portanto sabem da dificuldade que é nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo, orientar os nossos pequenos para que eles tenham menos influência possível das coisas que o mundo está oferecendo e de maneira danosa às pessoas. Então, aqui na igreja, para que você, Vanessa, para que você, Anderson, tenham o prazer e o contentamento de ter a certeza de que a Lorena trilhará os melhores dos caminhos, é simples e fácil. Vocês devem se preocupar em todos os dias de suas vidas, incutir na pequena Lorena um pouco daquilo que vocês já têm, um pouco desse aprendizado que vocês têm. E o primeiro aprendizado que nós nunca podemos nos esquecer, de que o que nos faz melhor, o que nos dá força, o que nos dá sabedoria e entendimento para vencermos as lutas e, portanto, não errarmos, não nos desviarmos do caminho, como esperamos que a Lorena possa trilhar esse caminho até quando ela tiver a decisão, o poder de decisão. É preciso que nós tenhamos força. E nós conseguimos essa força da onde? Será a nossa força que vai impedir que nós não erramos? Não, a força que impede que nós não venhamos a errar, ela vem de Deus. E a melhor maneira, Anderson, a melhor maneira, Vanessa, é que vocês todos os dias conversem com Deus. Conversem com a Santa Avó Rosa. Agora, nesse momento que a Lorena é tão pequenina, que pouco sabe, é o momento de já começar a preparar a Lorena para crescer, para desenvolver. Então, na sua oração, Vanessa, na sua oração matinal, Anderson, nunca esqueça. Santa Avó Rosa, Lorena, esse presente, esse anjo maravilhoso que o Senhor me deu, precisa de saúde.
importante. A Lorena precisa crescer aprendendo. Me ajude, pai, me ajude, Santo Irmão Aldo, a dar um bom exemplo, a ser paciente, a ser amoroso, a ser fiel, a ser sincero com minhas atitudes, com minhas relações, para que então assim a Lorena vá assimilando o melhor conceito de viver conforme Deus espera que nós vivemos. Então, consagrar nossos filhos, Vanessa, é exatamente isso, dizer para Deus que nós nunca vamos nos esquecer de que os passos que dermos serão primeiramente orientados por Deus e segundos, buscados na presença de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima. Por isso, nós temos certeza que com esse gesto maravilhoso que você, Anderson e Vanessa fizeram, trazendo a pequena Lorena aqui, a Lorena já tem 50% do caminho a trilhar, marcado por Deus, marcado pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Por quê? Neste momento, quando nós declarando nossa fé, porque não só você, Vanessa, não é só você, Anderson, não só sou eu que estamos agora a apresentar a pequena Lorena a Deus, toda a igreja. Eles são testemunho desse ato. E como sendo testemunha, a igreja também tem responsabilidade. Porque a Lorena não pode aprender na sua casa, Anderson, uma coisa e na igreja aprender outra. Ao contrário também, não pode aprender na igreja uma coisa e na sua casa, no seu lar, aprender outra. Então vejam como todos somos responsáveis. Todos nós temos um papel e devemos executar esse papel conforme a Santa Avó Rosa, conforme o Santo Irmão Aldo espera. Ou seja, o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa esperam que este momento seja para que nós todos tomemos consciência. Para a Vanessa ser feliz, eu preciso ser um bom exemplo. Todos nós precisamos ser um bom exemplo. E que espero que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos conceda força e entendimento para que a Lorena receba sempre o melhor exemplo dos seus pais, Anderson e Vanessa, mas também de toda a igreja. Neste momento eu vou descer para tomar em meus braços a pequena Lorena, para então fazermos a apresentação. Assim, prezados irmãos, como naquele dia em que Deus usou para nos deixar um exemplo, em que Maria Santíssima e São José tomaram a decisão. Jesus é o Filho de Deus e precisa ser consagrado, ou seja, por nós separados. O nosso irmão Anderson e a nossa irmã José, e a nossa irmã Vanessa, assim estão fazendo. Na decisão de contar com toda a graça, com toda a bênção de Deus, vão nesse momento apresentar ao nosso pai a pequena Lorena Canosa Oliveira. Para isso, convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, os convido a ficarem em pé. Vamos fazer então a oração. Querido e santo irmão Aldo, como pastor de nossas vidas, o Senhor recebeu o papel de nos ensinar tudo o que devemos fazer para merecer a graça e a bênção de ser abençoado, protegido e guardado. O nosso irmão Anderson e a nossa irmã Vanessa aprenderam com o Senhor que para os seus filhos serem felizes, sentirem seguros e aprenderem o melhor, eles precisam iniciar a sua caminhada sob o olhar de Deus, sob as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. Por isso, o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Vanessa tomaram em seus braços a pequena Lorena e trouxeram ao Pai bendito ao altar de nossa igreja. Irmão Aldo, querido, o Senhor já conhece essa alma preciosa, esse tesouro que o Senhor, nosso Deus Pai, concedeu ao casal Anderson e Vanessa.
Querido irmão Aldo, em nome de Deus eu peço que o Senhor continue a abençoar, proteger e amparar todos os seus filhos, mas especialmente nesse momento, ao casal Anderson e Vanessa, com os seus filhos, e em especial a Lorena Canosa Oliveira. Peço que o Senhor suplique ao nosso Deus, ó Pai, escreva no livro da vida esse nome tão lindo e maravilhoso, Lorena Canosa Oliveira. Receba sua vida, sua graça, sua proteção, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 91. Esta vida, Jesus, dedicamos a Ti. E o poder do santo irmão Aldo, declaro consagrada Lorena Canosa Oliveira. Amém. A igreja pode se assentar e na sequência nós vamos ouvir o coral, cantar o hino Serva Poderosa. Santa Formosa, Rainha dos céus, adoramos-te com muita alegria, nossa vida em tuas mãos entregamos, todo nosso amor. A Senhora dedicamos a Ti, ó Santa Formosa, nós veneramos.
reverentemente a Deus te entregaste, a fim de servi-lo, um voto fizeste, iniciaste teu ministério com amor, nasceste para ser o Consolador, havendo sido por Deus predestinada a servir a Jesus como serva dedicada. Agora e para sempre és Consolador, milhares de almas tens ajuntado, este povo apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa, recebe o nosso louvor. Agora e para sempre és Consolador, milhares de almas tens ajuntado, este povo apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa,
sua palavra e seu grande amor, amor de Pai puro e santo, que tira seus filhos da dor. De noite à sua frente, para o caminho iluminar, de dia a sua retaguarda, para do inimigo nos livrar. E assim Deus, com sua glória, sabedoria e grande poder, através do santo Moisés, grandes milagres ele pôde fazer. Libertando um povo do domínio do mal, dando-lhe paz e saúde e a proteção celestial.
Num passado bem perto, quando os dias me fizeram assim, e me dava o tempo de ser criança que vivia feliz. Tinha na vida tantas coisas bonitas de uma criança feliz. Eu tinha a avó Rosa que me mostrava o futuro e dizia assim: minha pequena e querida filha, és tão criança ainda, mas peço em nome de Deus que te guie nas veredas da vida. O tempo passou, me tornei moça, minha vida mudou. E a avó Rosa, com muita justiça, os meus dias marcou. Me falava da vida, me mostrava o perigo que nela existia. E dizia também que amasse o próximo e vivesse o bem. Seus conselhos em minha vida eu guardei de uma forma especial. Guardei no profundo de minha alma. Eu guardei no profundo do meu coração.
minha vida, quando já bem cansada de tanto lutar, por motivos diversos, sua alma no céu, Deus quis lá estar. Fiquei pensando como eu iria ficar sem a avó Rosa, sem seus conselhos. Não sabia se iria suportar. Então para o céu ela subiu. Avó Rosa, espelho dos meus ideais, foi para a eternidade. Ela foi para junto de Deus o Pai. Ela deixou aqui na terra o meu coração a lhe cantar. Enquanto eu aqui viver, pra avó Rosa assim vou cantar, cantar, cantar. Pra avó Rosa eu vou cantar. Meus irmãos, é maravilhoso lembrar dessa história de amor que Deus fez nós trilharmos. Nós andarmos sob a proteção, sob o olhar de bondade e de amor da Santa Avó Rosa. Fato que se repetiu na vida do nosso pastor e profeta, Santo Irmão Aldo, que com todo carinho cuidou de todos nós, fazendo com que o aprendizado nós guardássemos, que portanto nos mantivéssemos sempre fazendo a vontade do Pai, nosso Deus e Criador. Meus queridos irmãos, estamos aqui há um mês de estarmos reunidos para, numa reunião especial, glorificarmos o nosso Deus por esta coroação, pela coroação da Santa Avó Rosa como a grande vencedora. Honra conquistada, irmãos, com trabalho, conquistada com envolvimento, conforme o nosso irmão Aldo fez nos saber durante toda a sua vida, mas também muito especialmente na mensagem deste boletim, uma mensagem maravilhosa que nós devemos refletir e guardar dentro do nosso coração, para ser um espelho, para ser, irmãos, um mote maior, para que nós nunca nos percamos nas dificuldades, como a Santa Avó Rosa não se perdeu. A dificuldade para ela era sempre motivadora, para ela vencer com Cristo, vencer para Deus. É assim que ela quer que nós também vivamos. Vamos ler, irmãos, a mensagem contida no nosso boletim, e aí, se tivermos um tempo, meditaremos um pouco sobre a mesma. Santa Avó Rosa, Rainha dos céus e Divino Consolador, anjo de Deus, enviado para guardar o seu povo. A Santa Avó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus para realizar uma obra de grande valor para o reino dos céus. Ungida pelo Espírito Santo, ela recebeu todos os dons e virtudes para cumprir uma missão especial. Sempre protegida, amparada pela Virgem Maria, recebeu o nome de Rosa pela vontade soberana do nosso Deus. Ela nasceu com a missão de revelar ao mundo
a vontade e os planos do nosso Pai, para ser um vaso precioso de Jesus, para formar a igreja do Senhor, para preparar um povo para Deus, para preparar também o supremo pastor que tomaria conta do seu rebanho para ser também a santa vencedora, o Espírito Consolador da profecia ou da preciosa promessa de Jesus. Desde menina, era notório a sua sabedoria, seus dons, suas virtudes, sua honradez, sua bondade e seu amor pelos sofredores. Ela passou por muitas adversidades nesta vida. Conheceu o que era a riqueza. Também conheceu o que era a pobreza. Desde a infância, sempre protegida pelos céus. Ela enfrentou e venceu muitas situações difíceis nesta vida. No entanto, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa, honrada. A Santa Avó Rosa foi uma pessoa de coragem e de fé inabalável. Chegou o dia em que Jesus a ela se manifestou pessoalmente. Daí em diante, nosso Senhor passou a prepará-la e a aprimorar os seus dons espirituais para que a sua serva, ou melhor, dons espirituais, que a sua serva havia recebido de Deus o Pai, ao nascer, a fim de que no futuro ela exercesse a nobre missão de consolador, com sabedoria e virtudes divinas. Nos primeiros anos de sua organização, a nossa igreja passou por muitas lutas. Porém, Jesus usava a Santa Avó Rosa, que com sabedoria e perfeito dom de revelação, defendia e protegia a igreja das pessoas más, que eram enviadas às nossas reuniões para perturbarem o ambiente. A Santa Avó Rosa estava sempre alerta, zelava do nosso povo e não se deixava enganar por qualquer pessoa. Toda pessoa hipócrita, falsa ou fingida que se apresentava em nossas reuniões não conseguia realizar seus intentos. Assim foi que a Santa Avó Rosa impediu a falsidade em nosso ambiente religioso. No entanto, esse tipo de trabalho custou muita luta e de sabor a Santa Avó Rosa, visto que muitos em nosso meio não compreendiam o seu dom, nem o motivo dela agir com autoridade. Porém, os que criam nos dons dessa serva de Deus aceitavam com amor a sua maneira de agir e prestavam-lhe todo o apoio e gratidão pelo seu trabalho de defender a igreja dos falsos. Um dos maiores sacrifícios da Santa Avó Rosa, usada inteiramente por Jesus nosso Senhor, foi implantar uma disciplina justa na vida dos fiéis. Inclusive, sobre a apresentação pessoal, as vestes honradas de verdadeiros filhos e filhas de Deus, para garantir a vitória do nosso povo, de nossa igreja apostólica e para dar salvação aos humildes. O trabalho da igreja precisava ser realizado sob a inspiração dos dons do Espírito Santo, a fim de estar livre dos falsos, do fanatismo e de pessoas mal intencionadas. Também para garantir a estabilidade da própria igreja. A Santa Avó Rosa foi sendo preparada por Jesus e por Maria Santíssima para exercer o seu ministério de maneira simultânea. Durante o período de 16 anos, a igreja também foi sendo preparada para, no tempo certo e determinado por Deus, receber a Santa Avó Rosa como o Espírito Consolador da promessa de Jesus, com muita fé e confiança no seu precioso galardão e no seu poder de Santa Poderosa. Porém, não foi apenas a igreja constituída que a recebeu como Espírito Consolador, que creu no seu precioso ministério. Uma grande maioria dos ouvintes do nosso programa, A Hora Milagrosa, nela passou a crer e a recebeu como Santo Consolador.
Foi este acontecimento extraordinário que impulsionou o crescimento da obra da Igreja Apostólica, pois a partir de então, muitos creram em nossa mensagem e vieram para o nosso meio. Prezados irmãos e irmãs, nada nesta igreja aconteceu por acaso, ou pela vontade humana, mas tão somente pela soberana vontade de Deus. Tudo foi sendo preparado para a época e o tempo certo, a fim de que os planos divinos fossem realizados, de acordo com a santa vontade do Pai, e também para que se cumprisse o que Jesus havia prometido aos seus santos apóstolos. Cumprindo a missão de Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa jamais falhou e nem falhará. Assim tem acontecido no transcorrer desses 51 anos. Ou seja, desde que ela foi galardoada com essa missão gloriosa. O seu governo, a sua sabedoria e a sua autoridade são a garantia da nossa vitória como povo de Deus. É por isso que temos vencido todos os obstáculos e dificuldades e somos uma igreja forte, possuidora da unção do Espírito Santo do Pai. Também contamos com a proteção de Jesus, nosso Senhor, e com toda a sua graça, para no tempo presente anunciarmos a grande obra de salvação e redenção do humilde e contrito de coração, através da Santa Avó Rosa, do pastor por excelência, o Santo Irmão Aldo, e de sua Santa Igreja. Quando a Santa Avó Rosa ainda estava entre nós nesta terra, cumprindo o seu ministério, os santos dos céus tinham como certa a vitória desta Santa de Deus como Espírito vencedor e Rainha dos céus. Assim foi, porque a Santa Avó Rosa, ou melhor, assim foi, porque os santos profetas e os santos apóstolos aguardavam com grande expectativa o dia em que a Santa Avó Rosa seria levada aos céus, vitoriosa. Eles já sabiam que ela era a pessoa escolhida para ser o Consolador, e aguardavam a chegada do grande dia da vitória desta santa, que seria então a vitória de Jesus, a partir da qual teria início então um novo período de salvação na terra, a era do Consolador. Quando então todos eles, profetas e apóstolos, passariam a integrar com a Santa Avó Rosa a grande obra de Deus aqui na terra, a nossa Igreja Apostólica. Naquele glorioso 26 de outubro de 1970, dia em que a Santa Avó Rosa foi levada para junto de Deus Pai, houve grande júbilo no reino celestial. Ela foi recebida com louvores angelicais, glorificada pela incontável milícia de santos e anjos, que expressaram também adoração a Deus o Pai, ao seu Filho amado, pelo cumprimento de tão aguardada promessa, a formação do Espírito Consolador. Jesus, nosso Senhor, afirmou que o servo que permanecesse fiel até o fim, e que fosse escolhido para ser o Consolador, receberia a glória e o poder divino sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal, a fim de realizar a missão e a obra de Espírito Consolador. E teria também a participação no galardão dele, Jesus, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, assim descrito: ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como santas vencedoras, a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima estão ao lado de Jesus, e ambas, junto ao Divino Mestre, participam da grande obra de redenção e salvação. A Santa Avó Rosa foi provada em todas as circunstâncias de seu viver. Porém, foi sempre humilde, sincera, leal e fiel
até o fim de sua vida terrena. Ela foi fiel a si mesma e aos seus princípios de elevada moral e de boa conduta. Jamais fez distinção de pessoas. Seu espírito sempre puro, sem qualquer sentimento de orgulho, de vaidade ou de soberba, porém revestido de nobreza divina e de simplicidade. E por esse motivo, por esse motivo, que Deus o Pai permitiu que Jesus mostrasse-lhes as belezas do reino dos céus, do universo, das profundezas dos oceanos e da terra, a fim de que estivesse preparada para no futuro cumprir a missão de Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus, de Jesus nosso Senhor, tanto nos céus como na terra. Enquanto aqui viveu, a Santa Avó Rosa foi uma pessoa alegre, que gostava de estar junto do seu povo. Nela não havia tristeza, apenas otimismo e tranquilidade. Por mais difíceis que fossem as lutas e as dificuldades, ela não demonstrava inquietação e nem preocupações. Não queria ver ninguém desanimado ou triste. Tudo fazia para alegrar os corações, encorajando e confortando aqueles que passavam por lutas e provações. Por outro lado, ela agia com autoridade e energia quando necessário, a fim de coibir a desobediência e o fanatismo. E através das normas disciplinares implantadas por ordens de Jesus, ela garantiu que os obedientes e fiéis, dentre o povo apostólico, se tornassem verdadeiros filhos de Deus e herdeiros dos céus. A Santa Avó Rosa muito trabalhou para preparar obreiros e pastores, a fim de que se tornassem sábios, prudentes, e para que no futuro pudessem ajudá-la na obra de salvação e santificação de um povo para ser levado aos céus. No entanto, nem todos puderam compreendê-la, mas aqueles que permaneceram fiéis e seguiram seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu ministério e na sua vida particular. É como acontece nos dias de hoje. Aqueles que seguem as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo são muito abençoados, bem-sucedidos em suas realizações. Prezados irmãos, sejam fiéis e ajudem a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a sua igreja. Tenham sincero interesse em colaborar para o crescimento da nossa obra, sendo sempre fiéis e obedientes à doutrina e à disciplina de nossa igreja. Estimados irmãos, esse próximo dia 26 de outubro, expressem seu louvor, sua adoração a Deus o Pai, ao Divino Espírito, a Jesus, nosso Senhor, e a Maria Santíssima, por haverem concedido tão grande honra à Santa Avó Rosa, coroando-a como a Santa Vencedora e atribuindo a ela a missão e o ministério de Espírito Consolador. Sejam também gratos e reconhecidos a esses santos e a Santa Avó Rosa por haverem preparado o Santo Irmão Aldo para ser porta-voz e representante do Consolador por 44 anos. E assim transmitir as ordens e revelações dos céus para santificar a Igreja Apostólica e levar muitas almas para Deus o Pai e Senhor. Vamos unidos lutarmos para conservarmos o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram. Uma igreja santa e consagrada a Deus Pai, nosso Senhor. A Jesus, a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, maravilhosa e rica mensagem que acabamos de ouvir. Temos aqui alguns instantes
E antes de fazermos então o encerramento de nossa reunião, vamos meditar um pouquinho nessa palavra tão preciosa. Os irmãos, ontem finalizei a nossa mensagem dizendo-lhes que a Santa Avó Rosa é o cortejo de Deus, a sua pessoa. O nosso Pai pegou a flor mais preciosa e entregou a nós, dizendo: este é o meu amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, pegue este amor de Deus, internalize no seu coração, na sua vida, e repita, reproduza tudo o que o senhor, o que a senhora, o que você, jovem, o que nós recebemos desta flor de Deus. Veja, irmãos, que a mensagem, relembrando a vida da Santa Avó Rosa, ela vai lá do princípio e diz assim: desde menina, e eu complemento, desde sua infância, irmãos, ela exalou o amor de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós queremos ter essa flor adornando nossa vida, também devemos nos preocupar desde nossa infância. Mas você vai se perguntar: mas pastor, eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 30 anos, minha infância já passou. Eu digo, irmãos, na sua infância espiritual, no seu conhecimento, ou seja, desde o início de seu aprendizado, você tem que se preocupar. Você tem que atentar-se, como a Santa Avó Rosa, às palavras, aos ensinamentos, na preocupação de reproduzir o que ela imaginou, e foi muito feliz, muito bem sucedida em fazer e em reproduzir a vontade de Deus. E nós, irmãos, que temos um tempo de igreja já há um bom tempo, vimos muito o que a Santa Avó Rosa fez. Por exemplo, muitas vezes ouvir deste púlpito, através da missionária, através do bispo, através do pastor João Estância e do pastor Carlos Alberto, esses exemplos maravilhosos da vida da Santa Avó Rosa. Me lembro que, por exemplo, há uma fase da sua vida que o país enfrentava uma dificuldade muito grande e os recursos eram muito poucos, as famílias viviam com tão pouco. Inclusive havia a falta do alimento para as pessoas. E a Santa Avó Rosa tinha uma senhora vizinha sua, e que ela então via a necessidade preeminente daquela pessoa em ter alimento para se sustentar. E a Santa Avó Rosa sempre com aquele amor maravilhoso de coração, aquele amor sincero pelas pessoas, ela nunca se olvidou, ela nunca se esquivou de ajudar quem precisava. Então, ela usando a inspiração que Deus havia lhe dado, e principalmente o sentimento maravilhoso que estava nela, ela usava deste amor para ajudar as pessoas. Então, nós conhecemos, irmãos, que ela então muitas vezes tirava da horta, da plantação dos seus pais, o produto, o legume, a hortaliça que aquela família precisava e oferecia. Meu querido irmão, por que estamos lembrando essa história maravilhosa de amor da Santa Avó Rosa? Para que o Senhor, para que eu, para que nós, irmãos, não nos esqueçamos, há pessoas precisando de nós. Claro, irmãos, que hoje nós não vamos procurar a nossa horta material e dar, então, oferecer a hortaliça. Mas nós temos uma horta preciosa, irmãos, um alimento rico e precioso, que é exatamente fazer a pessoa conhecer o amor de Deus.
o amor que está na Santa Avó Rosa, o amor que está no irmão Aldo, o amor que eles implantaram em nós. E nós vemos pessoas famintas, e nós vemos pessoas, irmãos, precisando se alimentar. Então nós devemos, com este amor que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo viveu, praticou e nos ensinou a vivermos também, agirmos da mesma maneira. Pegarmos um pouco daquele alimento que nós temos, que é a palavra da Santa Avó Rosa, a mensagem do Santo Irmão Aldo, e estender a nossa mão para ajudar quem precisa de amor de Deus. Este é um legado muito rico, que nós devemos, irmãos, parar para meditar e refletir, porque foi assim que a Santa Avó Rosa viveu. A sua preocupação era imensa, em ser um exemplo, em dar apoio a quem precisava. Quantos irmãos nós vimos aqui falar do amor dessa santa? Muitas vezes. Vimos falar dessa coragem da Santa Avó Rosa, dessa dedicação para ajudar quem precisasse. Me lembro que certa vez o pastor Carlos Alberto Trevisan, pregando daqui, ele disse que a Santa Avó Rosa, a família da Santa Avó Rosa, era possuidora de toda uma terra muito grande aqui, desde o Largo do Maranhão até próximo de Santo André. E que com o passar dos anos, aquela propriedade foi sendo invadida por pessoas e foram feitas construções. E quando a família percebeu, as terras estavam em posses estranhas. Mas havia um documento permitindo a retomada daquelas terras. E um dos familiares da Santa Avó Rosa, ele tendo posse daqueles documentos, trouxe a ela, para que ela assinasse aquele documento e, portanto, houvesse início àquela ação de retomada daqueles imóveis. E a Santa Avó Rosa, ela refletiu muito. Ela refletiu que os seus familiares, que ela, não precisavam daquelas terras para viverem. E então, ela pegou aquele documento e disse que não iria assiná-lo, porque ela disse, uma coisa que eu nunca fiz é praticar injustiça, e não será agora que vou fazer assim. Porque ela disse, ali naqueles imóveis, há pessoas que também foram enganadas, que não sabiam que aquelas terras tinham dono, e por isso estavam utilizando a mesma. Então veja, irmãos, a Santa Avó Rosa, com aquela palavra, com aquele gesto, mostra a grandeza do seu coração. E ela então, por que faz assim? Por que fez assim e continua a fazer? Porque, irmãos, ela quer que a cada dia exista mais almas também com um coração tão grande. E a esperança dela é que o seu coração, irmão, que o meu coração, que nós tenhamos esse coração assim tão grande e tão justo. E procuremos, irmãos, agir na lealdade, na fidelidade. Como disse ontem, são sentimentos que nascem deste amor de Deus. E que a Santa Avó Rosa foi tão feliz em guardar e reproduzir em todas as atitudes, em todos os comportamentos, em todas as falas. Mesmo na hora que precisava ser mais dura, que precisava ser mais autoritária. Quizá, irmãos, tivéssemos um tempo para pensar um pouco mais nessa vida brilhante, maravilhosa da Santa Avó Rosa. Poderíamos lembrar tantos fatos que nós tomamos conhecimentos que fazem nos entender por que ela foi coroada. Espírito Consolador. Somente para isso que serve, para que nós lembrarmos e temos certeza que ela foi coroada e é o Espírito da verdade. Que é esta santa que realmente está representando a Jesus, é a segunda vinda do nosso Mestre. Porque, irmãos, todos aqueles atos de Jesus, nós vimos repetidos na vida da Santa Avó Rosa. Aqueles gestos de bondade, aqueles gestos de proteção, de carinho, sempre foram realizados pela Santa Avó Rosa. Claro que eu, na minha infância, não vou lembrar de todos esses detalhes, mas guardo algumas coisas, mas e também com o aprendizado que fomos tendo na nossa vida, principalmente pelas mensagens desses pastores que já citei, nós começamos então a ver melhor quem é a Santa Avó Rosa. E é isso que nós precisamos passar
Por que confiamos na Santa Avó Rosa? Por que acreditamos no Santo Irmão Mauro? Porque temos certeza que estamos vivendo um novo tempo, uma nova era. Porque nós estamos vendo o amor de Deus sendo realizado na nossa vida, no nosso dia a dia. Meu querido irmão, deixo essa palavra no seu coração. Ame como a Santa Voz amou. E eu tenho certeza. O Senhor, a Senhora, todos nós, que reproduzirmos um pouquinho daquilo que vimos na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Mauro, seremos bem-sucedidos. Passo agora a palavra para o nosso coral. Vamos ouvi-los cantar o hino Paz, Amor e União. Paz, amor e união. Porém, para ter paz, é indispensável praticar o perdão. É preciso amar ao próximo como Jesus amou. É manter o coração limpo, sem mágoas e sem rancor. É fazer a vontade de Deus, é sentir a presença do Senhor. De Jesus, nosso Senhor, espalhar sempre o perdão é manter o coração ocupado com virtudes divinas do amor. Nosso irmão é tirar do coração sentimentos de rancor, é abrir o coração, é lhe dar nosso perdão com sinceridade, bondade e amor. Amar o nosso irmão é lhe estender a mão quando ele precisar, é enxugar a lágrima do nosso irmão quando ele estiver tristonho a chorar.
É preciso a cada dia o perdão praticar. Amar a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Venerar a Virgem Maria como a mãe do nosso Senhor. É servir de coração ao Santo Consolador. É crer no irmão Aldo, profeta do Criador. E em paz devemos sempre ficar. Muito bem, meus irmãos, que maravilha. Pensamento de nossa reunião. Receba a flor que o nosso Deus te entrega em suas mãos. Como o amor de Deus, guarde no seu coração e serás mais feliz. Meus queridos irmãos, quero, antes de agradecê-los, convidá-los, principalmente os nossos irmãos da terceira idade, no dia 2 de outubro, próximo sábado, com início às 16 horas, teremos um dia especial, com atividades aqui na igreja. Então, todos estão convidados, por gentileza, se esforcem, se programem, se possível, compareçam no dia especial, os irmãos da terceira idade, dia 2 de outubro. Agora, meus agradecimentos por sua companhia, por sua atenção. Você, meu querido irmão, que aí está sentado, que dedicou algumas horas da sua vida para conversar com Deus, para ouvir de Jesus, da Santa Avó Rosa, os seus ensinamentos. Muito obrigado. Ao Senhor que está na sua casa, no seu trabalho, querido internauta, muito obrigado por ter acompanhado também a nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos os senhores e senhoras. Meus agradecimentos sinceros também a todos os obreiros, pastores, colegas, diáconos, diaconisas que trabalharam para que a nossa reunião acontecesse. Que a Santa Avó Rosa abençoe e retribua esse trabalho em graças e bênçãos celestiais. Mas também não posso esquecer desta linda e maravilhosa programação de hinos que nós acompanhamos, que nos ajudaram a meditar, nos ajudaram a refletir e elevaram nosso pensamento para Deus, para Jesus e para a Santa Avó Rosa. Muito obrigado aos regentes por essa programação maravilhosa. Obrigado também pelo trabalho, pela dedicação de ensaiar, de preparar sempre o melhor para Deus e para Jesus. Que a Santa Avó Rosa recompense a cada um esse trabalho dos regentes, músicos, coristas e todos que participaram então desses hinos maravilhosos, exaltando e glorificando o nosso Pai. Muito obrigado. Vamos assim, irmãos, encerrar a nossa reunião, uma pequena oração. Para tanto, convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, aqueles que puderem, os convido a ficarem em pé. Como sempre digo, irmãos, quando nas algumas oportunidades, orar não é um dever do pastor somente, mas é uma oportunidade que você tem. Imagine que lá na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você jamais poderá falar com uma centena de anjos. Você jamais poderá falar com certeza absoluta que está falando com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com Maria Santíssima. Aqui você tem essa oportunidade. Abra o seu coração para eles. Mostre o que você quer, o que você deseja. Busque eles para a sua vida. Eu tenho certeza, eles querem te ouvir. Não basta fechar os olhos, abrir as mãos e ficar olhando as coisas acontecerem. Precisa dizer para Deus, dizer para a Santa Avó Rosa, como está a sua fé, como está a sua santidade, como está o seu trabalho, como está o seu amor, como está a sua misericórdia, como está a sua fidelidade, como você está praticando justiça ou não. Mostra que você ama realmente e quer eles com você. Faça a sua oração.
Oremos todos. Santo e querido primaz, irmão Aldo, que maravilhoso estarmos numa reunião na Igreja Apostólica. Muito mais especial, irmão Aldo, é te ouvir seu recado, ouvir seu ensinamento e agora poder agradecer. Obrigado, irmão Aldo, por cuidar de nós, cuidar de nossa alma, de nosso espírito, cuidar de nossa santidade, de nosso aprimoramento. Primaz querido, estivemos hoje lembrando um pouco da história preciosa da Igreja Apostólica, ou seja, da história da Santa Avó Rosa. Esta santa que é a Igreja Apostólica, que é a coluna, que é a baluarte de Deus aqui na terra. Estivemos querendo e desejando honrá-la, agradecê-la, mas, irmão Aldo, também a nos espelhar nela, para trabalharmos com o mesmo afinco, com a mesma vontade, com o mesmo prazer, com o mesmo contentamento, seja eu pastor, pregador, membro, corista, regente, apostólico, onde for, preciso ser como a senhora, ou como o Senhor é, e nos ensinou que a Santa Rosa foi e é também. Irmão Aldo, agora encerrando a nossa reunião, eu quero pedir ao Senhor o que todos precisamos. Precisamos do Senhor perto de nós, a nos defender dos ataques do mal, a cuidar de nossa alma, a cuidar de nosso espírito, a nos ajudar a santificar o nosso viver, a praticar os mesmos sentimentos que o Senhor praticou e a Santa Rosa praticaram também, em nome de Jesus, de Deus e todos os santos. Irmão Aldo, eu quero pedir que o Senhor olhe por todos os irmãos que aqui estão. Sua graça, sua bênção seja perene sobre essas vidas. Que no momento que eles abrir os lábios, que ele elevar o pensamento, que ela pedir ao Senhor, o Senhor esteja tão próximo que diga para eles: estou ouvindo, pode falar. E que eles falem com sinceridade, reconhecendo suas pessoas e sua grandeza a Deus, a grandeza do nosso Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, irmão Aldo. Quero pedir que o Senhor olhe para aquele que está enfermo. A enfermidade, irmão Aldo, é algo muito difícil, ela mina a fé, ela traz um desânimo, ela traz um sofrimento que muitas vezes não estamos preparados. Sei que há condições de nossa vida aqui na terra, nosso corpo é assim, não nasceu para ser eterno, mas perene. Por isso, irmão Aldo, eu peço que o Senhor apenas nos conforte, nos ajude a enfrentar a luta, a dificuldade, a enfermidade e vencê-la com o Senhor. Mas, muitas vezes a dificuldade é um relacionamento familiar, é um filho, é uma filha que está desviada do caminho de Deus, que está vivendo aquilo que não é bom para ela mesma ou para ele mesmo. E o pai, a mãe, fica angustiado vendo o sofrimento e clama a ti, e pede, santo irmão Aldo, se possível, atenda esse pai, atenda essa mãe, ajude esse filho, essa filha a se reencontrar, a se realinhar, a se aproximar do Senhor, irmão Aldo. Encerrando nossa reunião, quero me lembrar dos pedidos de orações que os nossos irmãos fizeram e colocaram nessa caixa. Eles, irmão Aldo, com muito amor, com muita fé, com muita confiança, disseram para eles mesmos ou para seus familiares: olha, eu vou para a igreja, eu vou levar o seu nome e vou colocar lá na caixa de oração. Ou até mesmo aquela pessoa pode ter pedido para ela: olha, você vai para a reunião, leva o meu nome, eu estou sofrendo, eu estou vivendo dias de dificuldade. Por que fizeram assim, irmão Aldo? Porque confiam que o Senhor estava vendo, estava olhando por eles, e está olhando por eles, e pode ajudá-los, em nome de Deus e de Jesus. Dê aquilo que buscam, havendo méritos. Não havendo, irmão Aldo, use da sua misericórdia e interceda na medida do possível, para que possam ser aliviados a dor, o sofrimento, a enfermidade. Inclusive, irmão Aldo, daqueles que não estão neste caminho, nesta igreja. Ajude a todo o que puder, para que os dias sejam melhores para todos, para a igreja e para a humanidade. Obrigado, irmão Aldo. Junto com eu e nossos irmãos, agradecemos ao Senhor, ao nosso Deus, a Jesus e a Santa Avó Rosa, pelas graças e bênçãos nos oferecidas. Amém.